em Gênesis 1, eu quero tratar do livro em si. Eu quero trazer uma introdução rápida ao livro, para que a gente entenda melhor Gênesis de uma maneira mais ampla, e depois a gente olhe para as especificidades da maneira correta e consiga ter a melhor compreensão, porque a gente já viu o todo. Então, hoje eu quero tratar não sobre um capítulo específico, mas sobre o livro inteiro de Gênesis. Eu tinha preparado os slides, mas o sol não vai me deixar apresentar, então peço que os irmãos acompanhem. O Diogo vai passando, se vocês conseguirem enxergar, vocês acompanham por lá também. Então, Gênesis, a gente vai falar hoje sobre por que chama Gênesis, autoria, que gênero literário que forma. Então, como ler Gênesis? Gênesis tem que ser lido como uma história, como um poema, como uma ordenança. Como que se lê Gênesis? A data, a estrutura, então como o livro é mais ou menos dividido, os principais temas e os propósitos, ou melhor, o propósito principal do livro. Então, é um livro fundamental. Gênesis é um livro fundamental para o entendimento das doutrinas e para o entendimento da Bíblia de maneira geral. Aqui está o fundamento de tudo. Então, por exemplo, aqui está o fundamento da profecia que promete o Redentor. Quando Deus fala, olha, de ti, mulher, sairá um descendente que pisará na cabeça da serpente, mas a serpente ferirá o calcanhar deste, está aí a promessa que depois os profetas vêm melhorando a qualidade do entendimento. Então eles profetizam em cima dessa profecia. Não sei se deu para entender bem, mas na realidade existe uma única profecia na Bíblia, que é essa: da descendência da mulher sairá alguém que pisará na cabeça de serpente. Os restantes dos profetas, eles só ampliam a mesma profecia. Então, eles trazem mais luz sobre aquilo que Deus fala lá no jardim, e que, se a gente olhar só para aquilo, não tem um entendimento muito claro. A gente vai falar disso quando a gente chegar nesse capítulo, mas que ao longo da história vai desenvolvendo, os profetas vão trazendo mais entendimento, o Novo Testamento vai trazendo mais entendimento, mas tudo se baseia em um descendente da mulher, que é Jesus Cristo, que veio, pisou na cabeça da serpente, que é o diabo, mas foi ferido, morreu e ressuscitou. Então, questões assim, isso é só um exemplo, mas pecado está aqui em Gênesis. Aliança de Deus com seu povo está aqui em Gênesis. Então, temas que são cruciais para a gente estão aqui em Gênesis, e a gente vai aprender a respeito disso ao longo desse ano. E o título Gênesis significa ponto inicial, ou algo que passa a existir, ou origem. Então, o que significa Gênesis? Origem. E o livro se propõe a contar a origem de todas as coisas, a origem dos povos na terra, a origem do povo de Israel. Então ele fala de começos, de origem, e tanto em hebraico o termo é Breshit, quanto em grego, que é Gênesis, o nome vem da primeira palavra que aparece no texto hebraico. Então, a gente dá nome para os livros conforme a gente acha um título bonito, que expressa a ideia e dá um nome. Mas o hebreu era mais simples nisso. O título dele era a primeira palavra que aparecia. Se Gênesis começasse com, sei lá, a hora, o título do livro seria a hora. Só um exemplo. Mas como começa com a palavra Breshit, que é no princípio, esse é o termo, esse é o título do livro de Gênesis. Meus irmãos, se tiverem alguma dúvida, pode perguntar, tá? Sobre a autoria, a gente vai olhar duas coisas. A primeira, a autoria não mosaica, o que defendem, tem muita gente que defende essa ideia,
e depois a doutrina, ou melhor, a teoria, ou melhor, a ideia melhor de que Moisés escreveu o Gênesis. Mas quem não concorda com isso, que são em maioria os críticos liberais, contestam a autoria de Moisés, defendendo que Gênesis na realidade é uma junção de 4 documentos. Um documento javista, que eles chamam, um documento elohista, um documento deuteronomista e um documento que é o Códice Sacerdotal. Da onde surgiu isso? Se você ler bem Gênesis e o restante do Pentateuco, você vai ver que tem hora que Deus é tratado de um jeito, hora Deus é chamado de outro jeito. Esses homens, então, a partir disso, falaram, isso só é possível porque alguém escreveu depois. E não é. Moisés, ora, tratou Deus como Yahvé, que é o Deus da aliança, mas no começo ele se referia a Deus como Elohim. Esse era o termo mais usado. Depois que ele apresenta quem é Yahvé, a sarça queimando, Êxodo 3, que a sarça pega fogo, mas não queima, Moisés tem um encontro com Deus, e lá Deus fala, você volta para o Egito, me liberta o meu povo, que eu vou salvar o meu povo. Deus, mas se perguntar quem que é, o que eu falo? Responde lá que o eu sou está mandando. Então, eu sou é Yahvé. Então, a partir dali, Moisés começa a tratar com Yahvé a Deus. O Códice Sacerdotal seria o livro de Levítico, falando sobre todos os ofícios sacerdotais e tudo mais, e o deuteronomista, Deuteronômio. Só que isso é muito fraco. Por quê? Porque eles julgam essas coisas pela pressuposição de uma evolução simplista da religião e adotaram estruturas para os dons proféticos, de modo que as alegadas profecias, na verdade, foram compostas na ocasião do seu cumprimento. Ou seja, ele está falando assim, não é possível que alguém tenha profetizado tal coisa. Não é possível que alguém falasse de algo que aconteceu 100 anos depois, 200 anos depois, 50 anos depois. Só é possível que, quando aconteceu, alguém escreveu. Então eles tiram o dom da profecia e tratam de uma maneira não sobrenatural, para falarem, não, a religião tem que se explicar de uma maneira natural. Então, só é possível se a gente olhar e ver que quem escreveu na realidade não foi alguém que profetizou a respeito dessas coisas, mas alguém que viveu aquilo e escreveu. Então ele não existe a profecia de uma maneira sobrenatural, o que é um erro. O que é um erro porque, como a gente vai ver, Moisés foi um profeta do Senhor e escreveu de coisas além do seu tempo. Outras dúvidas sobre a autoria é que algumas coisas acontecem que de fato levantam dúvidas. Por exemplo, quando que as tribos de Israel são divididas? Os irmãos lembram? Ou quando que as tribos de Israel ganham nome? Fala, Não escutei. São 12, mas quando que o nome dos 12 surge? Antes, os irmãos já têm nome antes. Quando Jacó tem seus filhos, lá já tem o nome das 12 tribos, e Israel tem seu nome mudado, então é Israel e os 12 patriarcas ali. Só que se isso acontece em Gênesis 30 e alguma coisa. Só que se você abrir em Gênesis 14, versículo 14, você vai ler a menção
a seguinte, ó: ouvindo Abraão que seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens dos mais capazes, nascidos em sua casa, e os perseguiu até Dan. Dan é uma tribo de Israel, é um dos filhos de Israel. A questão é que o território depois só foi dividido certinho para a pessoa saber aonde fica Dan depois da morte de Moisés. Quando Israel entra na terra prometida, Josué entra, vai para Jericó, derruba a muralha de Jericó, começa a entrar, começa a invadir, derrotar os povos, começa a formar as tribos. Só naquele momento, de Josué em diante, é que sabe-se aonde fica Dan de fato. Só que a gente está vendo em Gênesis 14, Moisés escreveu antes disso, dizendo que foi até, ele andou, que perseguiu até a tribo de Dan. Como explicar tal coisa? Além disso, mais um outro exemplo, se você abrir em Gênesis 36, versículo 31, se os irmãos lembram bem, o primeiro rei de Israel foi Saul, certo? Saul viveu 400 anos depois da entrada do povo na terra prometida. A Bíblia diz lá que durante 400 anos reinaram juízes sobre Israel, julgaram Israel juízes. Mas Gênesis 36, 31 vai dizer assim: são estes os reis que reinaram na terra de Edom, antes que houvesse rei sobre os filhos de Israel. Então o autor está falando, olha, antes que houvesse os reis de Israel, mas como que sabe sobre reis se a pessoa não viveu aquilo? Porque Moisés morreu 400 anos, 400 e poucos anos, antes do primeiro rei surgir em Israel. Ele não sabia também onde ficava exatamente Dan. É claro que ele tinha profetizado, mas se você vê depois como ficou a organização não ficou exatamente igual ao que foi profetizado por Moisés. Como então explicar? É isso que fez com que aqueles críticos levantassem a possibilidade de não ter sido Moisés o autor, mas alguém que viveu anos depois. O problema com isso é que, se Moisés não é o autor, Jesus errou. Porque João 7,36, 23, Jesus vai falar sobre circuncisão, e ele fala que é uma lei de Moisés. Jesus está falando, olha, quem escreveu sobre circuncisão foi Moisés. Quem entregou a lei sobre a circuncisão foi Moisés. Jesus então está deixando claro, e a circuncisão aconteceu no livro do Gênesis 15, 14, 15, por aí, quando fala de Abraão. Como entender então? Moisés é o autor, porque Jesus falou que é, mas ao mesmo tempo ele não estava vivo para ver coisas que aconteceram 450 anos só depois dele, como rei sobre Israel. Como compreender então essa questão? Como os irmãos tentam enxergar? Se alguém aparece para o irmão hoje e fala dessas coisas, qual seria a sua resposta para a pessoa? Não sei. É uma boa resposta. De fato é uma boa resposta. Mas vamos supor que você vai tentar. A pessoa pressiona e você vai dar uma tentada. O que você responderia?
Ah, não, o povo está certo, os críticos liberais estão certos e Jesus está errado, ou Jesus está certo, mas não sei explicar como que acontece. O que você tentaria responder? Eu quero escutar. O que não tem, se estiver errado, tudo bem, não tem problema. Estou aqui para isso. Mas eu quero te escutar. Eu quero escutar o que você responderia numa situação dessa. Alguma coisa aconteceu aí. Tá certo. Oi? E aí, mas eles afirmam que Moisés não escreveu. Eles afirmam que, na realidade, o que acontece é um compilado de documentos que juntos reúnem. Que Moisés, ele não é o autor, ele é só mais uma personagem de Êxodo. Fala, Rosana. Eu também poderia responder assim, ó, as coisas do governo tem que saber. Isso, é só um jeito de falar que você não quer responder, bonito. Deuteronômio 29, 29. É. Oi? Como assim? Essa é a melhor definição. Moisés escreveu o livro, os 5. Porém, para facilitar a compreensão das próximas gerações, alguns introduziram coisas. Introduções, acréscimos inspirados pelo Espírito Santo também, mas que não são de Moisés, mas que não mudam o conteúdo do que Moisés escreveu. Então, por exemplo, os acréscimos são quais? Fatos históricos, fatos geográficos. Moisés fala assim, olha, ele perseguiu até não sei aonde. Vamos supor, fala aqui pra gente, perseguiu até uma cidade na Palestina. Pra gente não vai, bacana, pra gente Palestina é uma coisa só e tá tudo bem, e tudo igual. Só que, e se a gente traz para a nossa realidade, por exemplo, fala assim, não, porque ele saiu de Praia Grande e foi até Curitiba perseguindo a pessoa, passando aqui por Miracatu, descendo a Regis Bittencourt, perseguindo o cidadão. Opa, eu já entendi melhor o tamanho da perseguição. Eu já entendi melhor o que está acontecendo. Porque querendo ou não, meus irmãos, a nossa nação é muito jovem. A gente tem 500 anos de história. E se você pegar o Brasil de 500 anos atrás, ele é totalmente diferente do que é hoje. Se você pegar o Brasil de 100 anos atrás, Praia Grande nem existia. Praia Grande era São Vicente. E um monte de município ainda estava ligado no outro. Então, assim, muita coisa mudou. Agora pensa, você passou, ele está contando, Moisés já está contando de algo que aconteceu 1000 anos antes dele, e a geração está vivendo 500 depois de Moisés, 1500 anos antes 1500 para mais anos antes do acontecimento. Tinha coisa para eles que eles não tinham referência, não tinha significação para eles. Então, tais acréscimos aconteceram para facilitar o leitor. Então, quando ele coloca assim, ó, esses são os reis de Edom, antes dos reis de Israel, é para facilitar o povo a entender o que está acontecendo. O que aconteceu com a nação que é inimiga deles. Edom e Israel, era briga todo dia e toda hora. Era dia sim, dia também, eles estavam brigando. Então eles estão entendendo o que está acontecendo. Quando ele coloca até Dan, ele está explicando o que Abraão fez para resgatar o primo, o sobrinho melhor. O que Abraão fez para resgatar Ló? Qual foi o tamanho do trabalho que Abraão teve para resgatar Ló?
Porque uma coisa eu conto assim, não, Abraão pegou os homens dele, os 300 homens dele lá, e saiu de Jerusalém até Tel Aviv. Bacana, a gente vai achar que é daqui na Vila Sônia. Outra coisa, como eu citei, é falar, não, porque 300 homens andaram dia e noite para guerrear com outros reis, daqui até São Paulo, subir na serra tranquilamente, chegaram, mataram todo mundo, pegaram o primo, lutaram contra mais pessoas, pegaram o primo e desceram de volta. Tudo já deu um maior significado para a coisa. Então, Moisés escreveu, ponto. Mas existiram acréscimos posteriores. Um autor conceituado de Gênesis diz assim: parece melhor afirmar o papel central de Moisés na produção de Gênesis, ao mesmo tempo em que, em última instância, se declara a natureza composta. Então, alguns textos auxiliaram a composição do texto, sendo que alguns trabalhos editoriais posteriores vêm da época do exílio ou pouco depois. Então ele está falando assim, olha, exílio aconteceu 600 anos depois de Moisés, mais ou menos. 600 não. Se considerar que Moisés viveu em 1400 anos antes de Cristo, que Davi viveu em 1000 anos antes de Cristo, e o exílio foi em 622, a primeira parte, depois 586, você está falando de 500 anos, 500 anos, você está falando da idade do Brasil, só de Davi ao exílio. Você está falando do dobro da idade do Brasil, do exílio até Moisés. É muito tempo. É muito tempo. Assim, muita coisa mudou. O mundo não era igual é hoje, que tem tecnologia, que muda a cada dia, mas 1000 anos são consideráveis. É um período considerável da história. Alguma dúvida quanto a isso, meus irmãos? Então, fique claro no seu coração, na sua mente. Moisés é o autor, mas existiu acréscimos editoriais, edições posteriores que ajudavam no entendimento. Assim como você pega aí o inário mesmo que a gente canta, tá lá os pés juncados, aí tem uma referência que explica o que é juncado. Porque palavra difícil, tem uma palavrinha que muda, ou versões da Bíblia, que antes era uma versão que você lê, você não entende absolutamente nada que está sendo falado, agora já mudou o português, já muda a versão também. Se você fizer o exercício de pegar uma Bíblia, das primeiras traduzidas para o português, você vai achar que ele está falando em espanhol, em francês, latim, menos português. Que era 2 L's para lá, era Y onde a gente tem I, era PH onde é F. Então, muda muita coisa. Meus irmãos, sim, e isso acontece com qualquer língua, inclusive o hebraico bíblico. Jesus não falava o mesmo, Jesus falava aramaico provavelmente, mas ele já não falava o hebraico, ele sabia, mas não era o mesmo hebraico de Moisés, porque a língua muda. Isso é o que faz uma língua ser língua viva. Por que latim é uma língua morta, a gente chama? Não é porque ninguém fala, tem uma galera que fala latim, mas é porque ela não muda. Tanto que se você for escrever documento que você quer que fique preservado para a história, o ideal é você escrever em latim, porque não vai mudar. Porque talvez você escreva em português e alguém daqui 500 anos lê e fala assim, o que ele escreveu aqui? Então, essas coisas mudam e aconteceu naturalmente aqui também. Mas nada que tenha alterado o significado de Gênesis, de Êxodo, de Levítico, de Deuteronômio e Números, tá bom? Gêneros de
de gêneros literários. Aqui, meus irmãos, eu quero que vocês prestem bastante atenção. Por quê? Porque a gente às vezes acaba cometendo heresias nesse momento aqui. Como assim? Às vezes um texto é narrativa, ou seja, ele está contando a história. E ele está contando a história. Ele não está se propondo a falar se está certo ou errado, só está contando a história. Às vezes o texto é de ordenação, é mandatório, ele é imperativo. Aí sim ele está mandando. Por exemplo, você pega uma carta de Paulo, cartas são imperativas. Paulo está mandando fazer. Agora você pega os evangelhos, lá tem muito imperativo, porque Jesus fala através, mas lá ele está contando a história. E na história ele dá os imperativos de Jesus. Isso significa que quando a gente lê uma história, a gente tem que ver a cena e julgá-la de acordo com os imperativos que a Bíblia traz em outros momentos. Um exemplo, quando Ló escapa de Sodoma e Gomorra, a mulher dele olha para trás, quer voltar para Sodoma e Gomorra, vira estátua de sal. Todo mundo lembra dessa história? Conhece essa história? Ele vai para uma caverna com as duas filhas. Os irmãos lembram o que acontece nessa caverna? Ele engravida as duas filhas. Então, tem gente que pega esse texto e fala assim, viu? Tá liberado relação entre próximos. Esse texto é só uma história. A Bíblia, quando é ordenação, está proibindo fazer esse tipo de coisa. Ou quando a gente lê, por exemplo, que Salomão teve 1000 mulheres, 700 esposas, 300 concubinas. E aí tem gente que olha e fala, não, Salomão aqui tinha, Davi tinha, Abraão tinha, todo mundo tinha, está podendo, papéis. Não também, é história, estão em pecado. Não é porque, não, é pecado deles. Como eu sei que é pecado? Porque aonde é ordenança, a Bíblia fala que o homem tem que ter uma esposa só, que é proibido o homem ter mais de uma só mulher. Então, eu preciso ter esse conhecimento de ler de acordo com o que ele escreve. Um exemplo claro que a gente sempre erra, Apocalipse. Apocalipse não é narração. Apocalipse não é narrativo. Apocalipse é uma leitura apocalíptica, ele é um gênero literário próprio, e ali tem muita poesia. Se eu for interpretar a besta do mar literalmente, vai ter que sair o Ipupiara. Os irmãos já foram naquela praça lá em São Vicente que tinha o Ipupiara? Eu morei lá perto. O bicho era feio demais. Eu tenho que sair o Ipupiara de dentro do mar e ser a besta do mar. Ou um dragão literalmente vai ter que passar voando aqui perseguindo uma mulher. Então entenda, eu não posso pegar e falar que é literal. O que acontece às vezes? Às vezes dentro da minha interpretação, eu fico julgando o que eu quero que seja literal e o que eu quero que não seja literal. Então, por exemplo, a besta do mar, isso não é literal, isso daí é simbolismo de João. Mas a questão dos sofrimentos nos últimos dias, isso é totalmente literal. Calma, os 1000 anos são totalmente literais. Calma, é só um simbolismo também. O sofrimento dos últimos dias já está acontecendo, porque os 1000 anos representa um longo período de tempo no fim, e a gente já está vivendo. E você pega lá os sinais dos últimos dias, guerra, fome, peste, coronavírus está aí, guerra na Ucrânia, gente com fome, você está vivendo os últimos dias. Então, isso é só um exemplo, para mostrar como a gente tem que interpretar e entender quais são os gêneros de cada livro. E aqui em Gênesis ele aparece com narrativa, então você vai ver narrativa em Gênesis, quando ele conta a história. Você vai ver poesia. Não é bem uma poesia, é mais uma prosa. Prosa é quando é uma narração através de um poema, então é uma prosa. Fontes externas, então Moisés cita
outros livros que comporam. Por exemplo, quando ele fala sobre Gênesis, sobre Adão, ele fala: este é o livro da genealogia de Adão. Moisés está falando aqui, eu me vali de um livro para falar de como se desenvolveu a genealogia de Adão. Até porque seria humanamente impossível alguém decorar aqueles nomes todos, vivendo mais de 1000 anos depois, mais de um bocado de tempo depois. Então ele se vale de um livro para isso. E tem lei e tem ordenança. Então a gente vai tratar, por exemplo, cada passagem que a gente for ver aqui, respeitando o estilo dele, não impondo o que a gente quer que aquela passagem seja. Dúvidas quanto a isso? Como assim? Ah, dos sinais? Ah, vão acontecer, mas já estão acontecendo. Outra discussão, Rosana. Se eu for entrar na do chip, ali, eu vou rápida a explicação, tá? Ali aquela marca não é literal. Aquela marca é uma marca espiritual. Porque Apocalipse, um pouquinho mais para frente, ele vai falar que o crente também tem a marca da promessa na mão e na testa. E quem não tem a marca da promessa, tem a marca da besta. Então, ali é só uma marca espiritual que distingue o ímpio do crente. E o 666 ali é 3 vezes, que é o número de inteireza, 6, que é número de incompleto. Então, é João falando, olha, ele é incompleto. Se Jesus é o 777, basicamente isso, tá? Que é o perfeito, perfeito, perfeito. Satanás, a trindade satânica, que é Satanás, besta do mar e besta da terra, eles são incompletos, falhos e falharão e perderão, porque eles não conseguem alcançar a plenitude de Cristo. Tá? Então, tá. Quando a gente chegar, a gente vai ter aula de Apocalipse ainda. Aí lá eu explico certinho cada um, mas essa do chip da mão não é físico, tá? Fica despreocupada, pode, se pedir para você colocar o chip na mão, pode pôr o chip, que não vai ser isso que vai perder a salvação. Porque a marca ali, como eu falei, é espiritual. Todo mundo já tem a marca. Quem são os eleitos tem a marca da promessa. Lembra daquela música, eu tenho a marca da promessa? Vem da Bíblia aquilo, vem de Apocalipse. O crente tem a marca da promessa. O crente já tem o chip na mão e na testa, só que o chip de Deus. E o ímpio já tem o chip na mão e na testa, só que o chip de Satanás. Então já está marcado. A marca ali é espiritual, não físico, tá? É porque não tem sentido, né? Você colocar um chip na mão, Deus fala assim, você colocou um chip na mão, agora não vai... Não. E quando fala que não vai fazer negócio, ali já acontece hoje. Por exemplo, você tem crente que não pode negociar em alguns países do mundo. Por quê? Porque ele não é daquele mundo. Porque só os ímpios, só aqueles que negam a Cristo conseguem fazer negócio, conseguem estudar e tudo mais. Mas isso é para outra aula. Meus irmãos, respondi, Rosana? Ou ficou mais confuso? Então tá bom. É complicado. Mas não é físico, tá? Só lembra disso, não é físico. É espiritual a conversa lá. Sobre Gênesis. Alguém tem alguma dúvida? Até aqui? Data. Então, o livro de Gênesis foi escrito, 98% dele foi escrito em provavelmente 1450 anos antes de Cristo. Então, é um livro antigo. Ele não narra o que acontece em Gênesis, não acontece em 1400. Isso é importante citar. O que acontece em Gênesis acontece muito tempo antes de 1400. Só no Egito, Israel ficou 400 anos. 400 e poucos anos.
Então, o final de Gênesis, ele é 400 anos, 1800 antes de Cristo, mais ou menos. Só que o começo de Gênesis não dá para saber, não dá, porque a gente não sabe quanto tempo Adão e Eva ficaram no jardim. Não dá para saber. Há quantos dias Adão e Eva ficaram no jardim? Não sei. Talvez eles ficaram bilhões de anos. Não sei. Então, a ciência, por exemplo, fala que a Terra tem 4,6 bilhões de anos. Não é impossível. Porque eu não sei quantos anos Adão e Eva ficaram no jardim, e a Bíblia traz uma ideia de que eles ficaram muito tempo até a serpente aparecer e tentar eles. Não sei quanto tempo eles ficaram. O judeu conta 7.000 anos, 6.000 anos e pouco, só que essa conta, ela é a partir do pecado. A partir do pecado você consegue datar melhor as coisas. Só que antes do pecado, não tem como saber. Então você pega aí a ciência descobrindo um fóssil de 500 mil anos atrás. O que a ciência na verdade descobre é o fóssil grudado na pedra, ele faz a datação da idade daquilo, mas não quanto tempo morreu. Dá para entender? Não há quantos anos morreu, mas quantos anos ele viveu. A datação não é para falar assim, o Tiranossauro Rex morreu em 23 de outubro de 562 mil antes, não. É para falar assim, há 1 milhão de anos atrás, 500 milhões de anos atrás, existia dinossauro. É possível. Eu vou trabalhar isso quando a gente for falar da criação, bem específico, para mostrar que o Big Bang nada mais não dá para afirmar que é a mesma coisa, mas o Big Bang nada mais é do que a ciência mostrando que a narrativa bíblica está certa. Porque eles chegaram no lugar que em algum momento teve um início, e foi uma grande explosão, e luz é calor dissipado, e teve isso. Só que não foi o Big Bang, não foi uma partícula, um átomo que se foi morrendo, aí do nada, bum, explodiu e criou o universo todo. Até porque, se foi assim, e essa é a questão que pega o cientista, que aí tem teoria para todos os lados. O que criou aquele átomo? Como surgiu aquele átomo? O que tinha antes do Big Bang? A teoria é que o universo é cíclico. Então o universo expande, depois reduz, vai tudo morrendo, vira tudo um átomo, expande tudo de novo. Tá bom, bacana, só que em algum momento teve que começar. Quando que começou? Então, na realidade, a ciência, ela chama de Big Bang, porque ela não quer, porque ela assumiu uma pressuposição naturalista e evolucionista. Então ela não quer falar que Deus que criou. Então ela precisa achar alguma coisa. E aí ela falou a mesma coisa basicamente que já está na Bíblia, só que ela chamou de Big Bang. E eu vou tentar mostrar, porque eu não sou formado em física, então o 1 elevado a 10 menos 79, eu não sei explicar essas coisas, mas existem lacunas no Big Bang que não são explicadas. Existem lacunas que não são explicadas. Eu vou tentar trazer não uma harmonização, porque eu creio que esse não é o caminho, mas mostrar como que Deus falou que fez, e a gente pode crer que fez, baseado no que a evidência que nós temos científicas. Então eles chegam ao Big Bang através de uma pressuposição, e tudo se trata de pressuposição.
Ah, não, a gente crê que a gente evoluiu, então para evoluir tem que ter vindo de algum lugar e precisou ter um Big Bang. E aí criou, se eles desenvolvem tudo. Só que o modo como a Terra era é muito similar ao modo como a Bíblia fala que a Terra era no começo. O Big Bang é muito similar ao haja luz. Não é a mesma coisa porque a ideia científica é de que um átomo explodiu, colapsou no seu próprio núcleo e explodiu. E essa energia foi tão grande que criou o universo. Só que não é assim que a Bíblia trata, entende? A Bíblia fala que não foi isso que aconteceu. A Bíblia fala que Deus falou. Então é diferente, mas a ciência nos ajuda a entender. E é interessante como a gente às vezes tem medo da ciência, que eu vou tentar tirar um pouquinho do medo da ciência que a gente tem. Por exemplo, dinossauro. Não, falar de dinossauro é uma coisa difícil, que a gente esquece que, tudo bem, a Bíblia fala que existiram dinossauros, só que com outro nome. A Bíblia não chama de dinossauro, a Bíblia chama de cobra, de lagarto, de outros nomes. Mas aí isso a gente vai tratar na criação, quando a gente for falar dessas coisas certinhas, tá? Então, só para os irmãos terem ideia, é possível que de Gênesis 1 até Gênesis 3 tenha passado bilhões de anos. É possível. Nada indica na Bíblia quanto tempo Adão e Eva ficaram no jardim sem pecar. Ponto. Não tem nenhuma evidência bíblica de não, eles ficaram 462 milhões de anos. Não, não tem. E possivelmente passou mais tempo de Gênesis 3 a Gênesis 11 do que de Gênesis 12 até hoje. Deu para entender? Demorou mais Gênesis 3 a Gênesis 11, o tempo é maior do que de Gênesis 12, de Abraão, até os dias atuais. Então a gente vai ver que coisas muito antigas e explicá-las como se deve explicar, sem medo de tocar no assunto. Que a gente às vezes fica pisando em ovo. Então eu já vi pastor, por exemplo, que negava a existência de dinossauro. Só que esses olhos aqui já viram um dinossauro montado. Esses olhos já foram em museu, esses aqui já foram em museu e viu o dinossauro em pé lá. E aí, o que eu faço? Fala que não existiu? Ou eu tô louco, ou existiu um dinossauro. Mas não é possível ser montagem, algo que você vê que é tão perfeitinho a coisa. Você vê que é Deus que fez mesmo. A gente vai tratar desses assuntos aí durante todo o livro. Estrutura do livro aqui rapidinho, meus irmãos. Gênesis é dividido em toledotes, a gente chama. O que são toledotes? Se você abrir sua Bíblia, você vai ver que geralmente nessas marcações que a gente chama de toledote, está escrito assim: esta é, ou estas são, e aí diz. Uma estrutura comum é um prólogo, que é a criação das coisas. Então, de Gênesis 1 a Gênesis 2, 3, é a criação de todas as coisas, dos dias, os 7 dias. Depois vai começar os toledotes. Então, primeiro fala do homem. Então, se você abrir em Gênesis 2, abre aí rapidinho para você ficar bem claro para você como que é essa marcação e como ela é clara no livro. Gênesis 2, 4. Você vai ver que está escrito assim, esta é a gênese dos céus e da terra quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Achou aí? Está aí, não está? Esta é. E aí ele vai tratar. Se você abrir depois em Gênesis 5:1,
ele traz o este é e o tema da sessão. Então, por exemplo, até o 4:6, você sabe então, até o 4:26, você sabe então que ele está falando de Adão ali. Que ele está falando da criação do homem. Do 5:1 ele vai falar da genealogia de Adão. Então está escrito aí, ó, este é Toledote, o livro da genealogia de Adão. Nesse livro ele não trata de Adão, isso é importante citar, viu? Ele vai falar dos filhos de Adão, não de Adão. Então ele vai tratar da descendência dos filhos, Caim, de Enos, de Sete, depois Noé, até chegar em Gênesis 6:9. 6:9, cadê? Aqui, ó. Aqui este é o livro, mudou, mas é a mesma palavra. Eis a história de Noé. Então a seção mudou. Do 5:1 ao 6:8 falou dos descendentes de Adão. Você pode ver aí, ó. Tanto que esse é o título, se bobear não toca. Falou de Sem, de Caim, de Sem, de quem nasceu de Caim, quem nasceu de Sem, até chegar de Sete, até chegar em Noé. Quando chega na história de Noé, muda a seção. Aí vai falar do quê? Da história de Noé. Então ele fala da história de Noé até o capítulo 9 inteiro. Quando chega no capítulo 10, olha o que acontece. Mudou de novo. Aí ele coloca, estas são as gerações dos filhos de Noé. Então aqui ele tratou de Noé. Agora ele vai falar dos filhos de Noé. E aí vai até a Torre de Babel. Então, a Torre de Babel, a gente vai tratar disso, mas a gente vê uma ordem cronológica que talvez não seja a melhor. Como assim? Nasceram todos os filhos ditos aqui de Noé. Aí depois teve a torre. Provavelmente a torre já existiu em algum momento durante essa genealogia. Dá para entender? E quando chegar lá na hora da torre, aí eu explico melhor o que é essa dispersão de línguas. Porque se você olhar até para um estudo científico, você vai ver que já existiam várias línguas no planeta antes da Torre de Babel. Então, o que significa essa dispersão de línguas a gente vai falar mais para frente. Mas do 11:10, você vai ver que ele vai falar, são estas as gerações de Sem. Então, sempre marca, são estas as gerações, esta é a história, eis a história, este é o livro. E aí vai tratar. Quando chega em Abraão, 11:27, olha só, ele não vai falar que é de Abraão, mas ele vai falar que é da história dos descendentes de Tera. E aí Abraão é descendente de Tera, então aí ele explica. E assim vai, meus irmãos. Então, sempre fique atento aí com essa estrutura. Então, vou falar ela toda aqui. Primeiro a Gênese do homem, do 2:4 até o 4:26. Depois, a genealogia de Adão. Depois, a história de Noé. Depois, os descendentes de Noé. Depois, a genealogia de Sem. E aí, a genealogia de Terá, que vem Abraão. Abraão tem 2 filhos, os irmãos lembram, Isaque e Ismael. Genealogia de Ismael, genealogia de Isaque. Isaque tem 2 filhos, Saul e Jacó. Genealogia de Esaú, genealogia de Jacó. É quase que algo bem, uma coisa puxa a outra. Primeiro eu falo do homem, depois eu falo da genealogia do primeiro homem, depois eu falo daquele que é o descendente que salvou a humanidade, que é Noé, depois dos descendentes desse homem, que é Noé, depois dos descendentes do filho dele, depois o pai, a descendência
do pai da nação, e aí, gerou 2 filhos, os descendentes de um, os descendentes de outro. Esse Isaac gerou 2 filhos, descendentes de um, descendentes de outro, e acaba o livro no capítulo 50. Então, esse é o jeito mais comum, e o jeito que eu considero o que Moisés fez. Moisés fez de propósito isso, falando, olha, está começando um capítulo, sempre um capítulo novo. Então, fique atento aí quando você estiver lendo sua Bíblia. E outra maneira é dividir em 2. Então, de Gênesis 1 a 11, Gênesis das coisas, Gênesis 12 até o final, início do povo de Israel. Temas que a gente vai tratar durante a aula: aliança, eleição, salvação, pecado, adoração. Então a gente vai ver, por exemplo, que o Jardim do Éden é um local de adoração e que ele é o modelo da adoração. Lá está tudo que a gente precisa para adoração e foi replicado. Eu vou explicar isso melhor, mas fica com esses temas aí: adoração, pecado, origem de Israel, criação e criação do homem. E o propósito do livro de Gênesis é contar a maneira e o motivo de Yahvé escolher a família de Abraão e fazer aliança com ela. A aliança é a base da teologia e a identidade do povo de Deus. Portanto, sua história é de suma importância. O livro continua a narrativa de como a aliança foi estabelecida, descrevendo os muitos obstáculos e ameaças surgidos contra ela. Lembre-se sempre, algo que vai acontecer, que eu vou falar bastante para você já ficar atento desde agora. Sempre vai ter o descendente, sempre vai ter um descendente, e sempre vai ter alguém tentando acabar com o descendente. Tá? Então pode ver, sempre tem Abraão, o filho da promessa Isaac, o filho da promessa Jacó, e aí os filhos da promessa. E nunca é o primeiro. O primeiro de Abraão é Ismael. O primeiro de Isaac é Esaú. Isso aponta para o que Paulo fala sobre os 2 representantes. O primeiro, Adão, o segundo Adão. O primeiro falha, o segundo é o descendente perfeito. Eu vou desenvolver isso ao longo do curso, tá? Dúvidas sobre Gênesis? Semana que vem, então... Oi? Tradução? Bereshit. Ou Breshit. Breshit. Que é no princípio. Ou você pode falar tradução em grego, Ademir, que é mais fácil, que é Gênesis. É Gênesis, só que em vez de você falar G, você fala G, Gênesis, que é da onde vem o nome. Qualquer coisa você chega lá e fala, você fala grego, você manda um Gênesis pro povo e tá tudo certo. Mais alguma dúvida? Vocês aí no fundo entenderam tudo? Tá, não? Então tá bom. Isso é importante. Semana que vem, meus irmãos, Gênesis 1, a gente vai ver o primeiro, o segundo e o terceiro dia da criação. Tá? Que aí eu quero explicar com calma esse início do mundo. O início da terra, a formação das estrelas, essas coisas todas no 1, 2 e 3. Tá? O haja luz corretamente. Então a gente vai com calma, sem pressa, trabalhar esses temas que eu julgo importantes, tá? Não temos dúvidas? Então vamos orar para encerrar?